este orçamento de Estado para 2019 é um orçamento, esta proposta, que confirma que há dinheiro no país. Há dinheiro no país. O PIB vai crescer, o que significa um aumento da riqueza que é produzida. Há 1.700 milhões destinados às PPPs, portanto, parcerias público-privadas. Há mais de 10 mil milhões para as chamadas despesas excepcionais, ou seja, para poder acomodar perdas de anos anteriores, nomeadamente com a banca, com grandes grupos económicos e com outras situações de desvarios que no Estado português temos assistido. É uma proposta também que confirma que o Governo pretende continuar uma política que sacrifica o investimento público para continuar a favorecer interesses que são estranhos a Portugal e aos portugueses. Mas é um orçamento, olhando para a proposta que é apresentada pelo Governo, que não valoriza os serviços públicos, que não valoriza a administração pública, razão até porque amanhã há uma greve nacional, geral, todas as centrais sindicais de trabalhadores da administração pública, greve essa que também mereceu da parte da FENPROF, no momento próprio, a entrega de pré-aviso no Ministério da Educação e que, portanto, os professores estão também convocados para esta greve e, pelos sinais, os indícios que tivemos nestes dias, e hoje até em particular, muitas escolas, muitos colegas a ligarem-nos para confirmar, portanto, a participação na greve e, portanto, pensamos que, por força da greve dos professores, por força, e aqui terminante nesse aspecto dos funcionários, vamos ter milhares de escolas encerradas. Eu diria, amanhã será um dia sem aulas neste país. Quer dizer que não haja aqui ou acolá, mas de uma forma geral as escolas estarão fechadas e os professores também darão o seu contributo, porque estamos a falar de um protesto contra um orçamento que não valoriza a administração pública, que não valoriza os serviços públicos. É um orçamento que agrava a carga fiscal. E falo da forma mais injusta, ou seja, principalmente 80% do agravamento através dos impostos indiretos, em especial o IVA. É um orçamento que prevê os mecanismos financeiros para que avance a chamada transferência de competências para os municípios, ou se quisermos, a municipalização. É um orçamento, e agora indo para as questões da educação, que em relação à educação é praticamente zero. Ou seja, não resolve qualquer problema das escolas, não resolve qualquer problema dos professores. Reconhecemos como os dois únicos aspectos positivos e que assinalamos também na área, no caso do ensino básico e secundário, a gratuitidade dos livros, dos manuais escolares durante toda a escolaridade obrigatória, e no caso do ensino superior, a redução do valor das propinas, esperando nós que isso seja o primeiro passo para o que a própria Constituição da República Portuguesa prevê, que é um ensino superior tendencialmente gratuito. E, portanto, que este seja um começo e não apenas uma medida que alivie. Mas estas são questões que são importantes no plano social e para as famílias que nós assinalamos. Contudo, se olharmos para o orçamento no que diz respeito, e eu repito, à resolução dos problemas das escolas e à resolução das questões que afetam hoje o corpo docente português, portanto, professores e educadores, é um orçamento que é zero. E por essa razão, a FENPROF é contra esta proposta de orçamento do Estado, que é uma proposta que claramente, e porque temos andado nas escolas, em contacto com os colegas, é uma proposta que é chumbada pelos professores e educadores em Portugal. Quero, no entanto, dizer, porque é importante, que o chumbo que nós damos a esta proposta de orçamento do Estado não se identifica com os argumentos que eventualmente levarão os partidos à direita do partido do Governo a votar contra. Ou seja, não achamos que estejamos perante uma orgia orçamental, para usar uma expressão dos líderes dos partidos, ou que este orçamento seja um orçamento em que
quase, não dito assim, mas em linguagem quase futebolística, que põe toda a carne no assador. Pelo contrário, é um orçamento que continua, e nomeadamente em relação à educação e aos professores, às escolas e aos professores, a não respeitar o interesse da escola pública e a não respeitar os direitos e condições de trabalho dos professores. Admitindo que o Orçamento do Estado seja aprovado na generalidade, veremos, é no dia 29, se assim for, e os indícios que nós temos observado nesse sentido, a FENPROF não baixará os braços, ou seja, nem os professores. E exigiremos que na especialidade sejam contempladas verbas para os problemas das escolas e dos professores. Ou seja, uma coisa será a generalidade e a aprovação na generalidade, outra coisa será o que se vai passar na especialidade. E, portanto, se o orçamento for aprovado no dia 29 na generalidade, nós imediatamente estaremos em cima de todos os grupos parlamentares, da direita à esquerda, porque aí, a partir daí, na especialidade, todos têm a obrigação de ter propostas, exigindo que sejam contempladas verbas para dar resposta aos problemas que eu já irei enumerar. Por último, admitindo que ele seja aprovado na especialidade, se contemplar as propostas que nós defendemos, está o problema resolvido. Se não contemplar, fique claro uma coisa, é que os professores não vão desistir. E com ou sem o orçamento, com as verbas previstas, lutaremos pela contagem de todo o tempo que esteve congelado. Lutaremos por um regime específico de aposentação para os professores. Aquela aposentação antecipada que o Sr. Ministro, ou que o Governo apresenta agora, a questão dos 60 e 40 anos, quer dizer, num setor como o dos professores, que é um setor envelhecido, que é um setor onde claramente é necessário fazer alguma coisa no sentido da saída dos mais velhos e, portanto, dar lugar ao rejuvenescimento da profissão. Não, aquela proposta a ir para a frente praticamente não se aplica a ninguém, a nenhum professor. E, portanto, é algo que também não serve o nosso setor. E, por último, em relação aos horários de trabalho. Portanto, relativamente aos horários de trabalho, dizer que nenhuma medida que lá esteja, até porque também exige despesa, ou neste caso, verba, há qualquer indício de que os horários de trabalho dos professores possam ser, por via daquele orçamento, regularizados e respeitarem a lei, na medida em que, de facto, era necessário contratar mais gente. E aí é que vem mais um aspecto que nós nem sequer encontramos explicação para ele, que é o seguinte: como é que, numa profissão em que os recursos humanos da educação, nomeadamente os professores, cerca de 125 mil professores, segundo os últimos dados, tiveram 46 mil o descongelamento das carreiras este ano. 13 mil vão ter, segundo os dados do Ministério, o descongelamento de carreiras no próximo ano, em que 11 mil vão ser reposicionados na carreira. Como é que isto pode acontecer? E o Governo prevê que em recursos humanos da educação, como está no orçamento, nós iremos ter um decréscimo de 4% correspondente a 194 milhões de euros. Isto nem se percebe se nós nos lembrarmos, por exemplo, que o próprio Governo veio dizer, nos números que tinha, que no próximo ano serão necessários qualquer coisa como 107 milhões de euros só por força do descongelamento. Que acima desses 107 milhões de euros tem que ser somado os 35 milhões de euros deste ano, porque para o ano eles não se reduzem, estão lá, do descongelamento. Ou seja, nós estamos aqui a falar de qualquer coisa como 35 milhões de euros mais 107 milhões de euros do descongelamento das carreiras docentes. Portanto, 142 milhões de euros. Estamos a falar de uma verba que não temos o valor, mas que não será também baixa relativamente ao reposicionamento. Estamos a falar de professores que estão no primeiro escalão, 11 mil, e que vão ser reposicionados no segundo, no terceiro, depois depende de qual é o escalão do tempo de serviço, e, portanto, preocupa-nos muito. E nem percebemos
como é que vai ser possível cortar 194 milhões de euros na despesa com recursos humanos, passando de 2018 4.801 milhões de euros para em 2019 4.607 milhões de euros, ou seja, uma redução, eu repito, de 194 milhões, é a maior variação negativa em recursos humanos em toda a administração pública, onde a área da governação é das que tem mais, um aumento de 16%. A área da governação tem um aumento de 16%. E depois há só quebra na defesa, 2,4%, na justiça, embora aqui sem significado, 0,1%, e 4% na educação. Não se percebe, preocupa-nos. Será que vão despedir gente? O que é que vão fazer? Se houver um regime específico de apresentação, isto já se explica, né? A malta sabe. Não nos parece que seja isso. Dizer mais que a educação vale este ano, em 2018, não conseguiremos ainda em 2019, neste momento, dizer quanto valerá, mas em 2018 a educação vale 3,7% do PIB. Eu lembro-me que em 2002 a educação valia 5,1% do PIB. 5,1% em 2002, no início do século, 3,7% em 2018. Ou seja, um decréscimo. Quando as organizações internacionais, as instâncias internacionais da Unesco, a Internacional de Educação, a OIT, a OCDE, dizem que os Estados devem reservar entre 6% e 6,5% do PIB para a educação. Mas isto é tão mais grave, por exemplo, em 2018 ter 3,7% do PIB, quanto em 2018 as verbas que foram destinadas à educação, e em 2019 assim continuará a ser, não são só para a educação, porque o Ministério da Educação tem também uma Secretaria de Estado do Desporto. E nós sabemos que a Secretaria de Estado do Desporto é uma Secretaria de Estado que tem despesas elevadas no apoio ao desporto, em diversos níveis. E, portanto, como é que é possível nós termos as verbas que temos para a educação, integrando também as verbas para o desporto, e o valor ser este? Aliás, é preciso dizer que se nós compararmos o valor que se estima gastar em 2018 com a educação, com o que se estima gastar, com aquilo que se orçamenta para 2019, nós estamos a falar de um orçamento de estagnação. O aumento é de 0,3%. E, portanto, nós pensamos que os principais problemas da educação, a aposentação, a precariedade, os horários de trabalho e, claro, o tempo de serviço a recuperar, sobre isto o orçamento diz nada. Já agora também dizer, porque é importante, em relação ao ensino superior e à ciência, embora haja um aumento, é um aumento absolutamente insuficiente. Aliás, em relação ao ensino superior, o CSISP já veio dizer que, no caso do ensino politécnico, serão necessários mais 4 a 5 milhões de euros, sob pena de não poderem cumprir as obrigações legais que têm, nomeadamente de carreiras e de vinculação, portanto, regularização de vínculos precários. Dizer que, em relação à ciência, por exemplo, neste momento o valor está na ordem de 1,3% do PIB. 1,3%. A média europeia é de 2%. E Portugal, até 2030, ou seja, em mais 12 anos, tem que chegar aos 3%, o que significa mais do dobro daquilo que hoje tem, o que quer dizer que será muito difícil. Mas, em relação ao ensino superior, o aumento de 2% no orçamento do Estado para o ano que vem é uma verba e um aumento absolutamente insuficiente para regularizar vínculos e uma verba insuficiente para acomodar a despesa com as professores. Isto, portanto, para dizer, e agora já numa apreciação factual, com dados, e não apenas numa apreciação genérica da verba, que estas são as razões que justificam que a FENPROF seja contra este Orçamento de Estado, que justifica que os professores chumbem este Orçamento de Estado.